Caros amigos do segundo ano, estamos iniciando a primeira aula do capítulo de número 6, que trata do estudo dos carbonetos. Você vai localizar a sua apostila na página número 14 e nós iremos trabalhar de forma detalhada a classificação dos hidrocarbonetos. Tá? Quando a gente fala em hidrocarboneto, a gente já vai logo lembrando que é uma função orgânica com a presença de dois elementos. Os elementos hidrogênio e o carbono. Esses dois elementos são aqueles que irão fazer parte da composição dos hidrocarbonetos. Sem dúvida, o alicerce do nosso estudo de química orgânica, ele obrigatoriamente passa por essa situação. Inicialmente, eu vou te apresentar aqui uma subdivisão, e ao longo da nossa aula iremos apresentar, obviamente, tudo que a gente precisa. Eu vou subdividir aqui os hidrocarbonetos em estruturas de hidrocarbonetos alifáticos, cuidado com essas palavrinhas, e aromáticos. Bom, quando eu falo na palavra aromático, eu estou me referindo a uma cadeia carbônica do núcleo benzênico. Aqui você tem 6 carbonos e nela você intercala simples ligações e duplas ligações. Lembram-se, eu vou até fazer o desenho aqui para que você possa relembrar do que a gente já estudou. São 6 carbonos intercalando simples ou duplas ligações. Dentro dos carbonos alicíclicos, o que a gente vai fazer? Nós iremos subdividir-os em acíclicos e cíclicos. Os acíclicos, o nome já diz, o prefixo A é um prefixo de negação, então acíclico, não fechado. E os cíclicos, o nome já diz tudo. Os cíclicos serão o quê? Fechados. Dentro dos alicíclicos, nós vamos citar para vocês os alcanos, o alceno. Você lembra o que é que significa alceno, alcino, alcano, etc? Se não lembra, eu vou lembrar para você. Alcanos são hidrocarbonetos com ligações simples. Alcenos possuem ligações duplas. E os alcinos têm triplas. Vanx, esse último que você está marcando aí, o que é isso? O alcadieno. O alcadieno é aquele que tem duas duplas, tá, meus amigos? O alcadieno apresenta duas duplas. Vanx, e os cíclicos, o que você vai fazer? Nos ciclos, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou montar os ciclanos, os ciclenos, ou chamado de ciclo alcanos e ciclo alcenos, para que você possa se situar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou te subdividir essa galera aqui em ciclo alcanos, ou seja, alcanos com cadeias fechadas, ciclo alcanos, ciclo alceno, e o último, ciclo alcino. O que é que você pode deduzir? As estruturas alifáticas são todas as estruturas que não são o quê? Aromáticas. O que é que seria a estrutura aromática? Cadeias fechadas, contendo 6 carbonos, intercalando entre si uma simples e uma dupla ligação. Os alifáticos são aqueles que não são aromáticos. Tem muitas controvérsias, tá? Na utilização do termo alifático. Alguns afirmam que esse termo designa composto de cadeia aberta, outros acham que essa palavra pode indicar tanto um composto acíclico como cíclico, importando apenas o fato de ele não ser aromático. Mas o que eu quero que você lembre é o seguinte: falou em alifático, ele é não aromático. Falou em aromático, 6 carbonos, intercalando entre si simples ou duplas ligações. Tudo bem? Vamos para a próxima página. Por gentileza, acompanhe a aula. Depois, se você quiser fazer alguma anotação, não se preocupe, que ela vai estar à sua disposição, tá bom? O item 2, que eu vou conversar com você, trata das formas de conhecimento desses hidrocarbonetos. Eu vou citar aqui o primeiro que eu citei, que eu tinha enfatizado ali, que são os alcanos. Os alcanos também podem ser chamados como parafinas. Ah, então aqui lá do surfista? Sim. As parafinas, elas irão apresentar-se dessa situação. O que é que o alcano tem de importante para a gente lembrar? Eu vou citar uma série de itens aqui que devem fazer parte do seu cabedal de conhecimentos. Os alcanos têm uma densidade menor do que a água, ou seja, a densidade é menor do que 1.
Os alcanos são insolúveis em água, então não adianta você colocar essas estruturas em água, que eles não vão ser solúveis, tá bom? O que mais que a gente poderia lembrar? Eles possuem ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. À medida que você aumenta o tamanho da cadeia, o ponto de fusão e o ponto de ebulição aumenta. Ah, entendi. Maior massa de carbonos e hidrogênios vai ter um ponto de fusão maior e um ponto de ebulição também. Exatamente, amigos. Maior massa, maior cadeia, maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. E aí, para a gente também deixar claro com relação aos alcanos, eles têm uma situação interessante com relação ao estado físico. Quando você tem de 1 a 4 carbonos, os alcanos se apresentam no estado gasoso. Quando você tem de 5 a 17 carbonos na cadeia, eles apresentam o estado líquido. E as cadeias carbônicas acima de 17 carbonos, eles estão no estado sólido. Muito interessante isso. Mais de 17 carbonos, eles estarão no estado sólido. Ok? Mais alguma informação relevante, Vanks? Sim. Os nossos amigos alcanos, eles não são muito reativos, né? Eles são pouco reativos. É bom você também considerar essa informação. Eles são pouco reativos. Além disso, os nossos amigos, eles possuem algumas características no tocante à sua utilização e à fonte que você encontra com mais, vamos dizer assim, frequência. Qual é a fonte principal de encontrarmos as parafinas, os alcanos? No petróleo, tá? O petróleo é a principal fonte, você pode colocar aqui como referência para o seu estudo. Também você pode encontrar nas folhas, olha que interessante. Nas folhas, também pode encontrar no gás natural, mas o mais importante de lembrar é o petróleo, tá bom? E o último item que eu gostaria de citar aqui com relação aos nossos alcanos é o seu uso ou utilização. A principal finalidade, a principal utilização é atuar como combustíveis, ok? Tranquilo, meus amigos? Estas são as características dos alcanos ou das nossas queridas parafinas, tá bom? Vamos passar para o próximo item? Qual seria o próximo item? Depois do alcano viria quem para nós? Depois do alcano vem o alceno. Depois do alcano vem o alceno. Vamos falar do alceno. Os alcenos, como características principais, a gente vai lembrar que eles possuem o quê? Alceno, o N. O N lembra o quê? Dupla ligação. Os alcenos possuem dupla ligação e também a gente pode chamá-los de olefinas. Olefinas. O alcano você chama de parafinas e os alcenos você vai chamá-lo de olefina. Bem, o que é que a gente poderia citar aqui do relação aos alcenos, assim como a gente fez quando trabalhamos com os alcanos? Os alcenos, eles também são insolúveis em água. Os alcenos são insolúveis em água. Mais alguma característica, Vanks? As características você vai perceber que elas são muito similares ao dos alcanos, tá? A densidade deles é levemente maior do que a densidade dos alcanos, tá? A densidade, ela é levemente maior do que a dos alcanos, mas não é muita coisa não, a diferença é pequena. Outra coisa importante, que os seus pontos de fusão e ebulição, assim como os alcanos, eles aumentam com o tamanho da cadeia. Se você aumenta a cadeia, você terá maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição, nas mesmas formas ou características de quem? Dos alcanos. Para efeito de estado físico, entre 2 e 4 carbonos, os alcenos são gases. Entre 5 e 16 carbonos, eles são líquidos. E quando você tem mais do que 16 e 17 em diante, você vai encontrá-los no estado sólido. Tudo bem? Não esqueça dessas informações. Vanks, e com relação às fontes, onde é que eu encontro os alcenos? Bom, eles são encontrados em óleos minerais e em gases naturais. Óleos minerais. Também encontramos em gases naturais. E a sua utilização, Vanks? Nós acabamos de ver que os alcanos, eles eram utilizados como combustíveis.
E aqui ele vai fazer o quê? A principal utilização do alceno, amigos, é na obtenção de polietileno. Tá? O que seria esse polietileno? Aquele plástico que é muito utilizado no setor industrial. Tá? Então, a principal utilização é a obtenção do polietileno. E o polietileno, para efeito de informação, é um tipo de plástico utilizado pela indústria. É um tipo de plástico muito utilizado pela indústria. Tudo bem? Ok? Quem é que vem agora, Vanks? Bom, quem vem agora são os alcinos, né? A gente já falou dos alcanos, dos alcenos, agora eu vou falar dos alcinos. A gente vai pegar agora o item 4 como sendo os alcinos. O que é que são os alcinos? São aqueles que possuem o quê? Tripla ligação. Os alcinos vão aparecer com tripla ligação. Tem algum outro nome para os alcinos? Olha, a gente normalmente chama de hidrocarbonetos acetilênicos. Hidrocarbonetos acetilênicos. Nomenclatura dos alcinos ou o reconhecimento deles, tá bom? Acetilênicos. Vanks, fala para mim aí propriedades. Vamos lá. Se lembre dos alcanos e dos alcenos. Também são o quê? Insolúveis em água. Os alcinos também são insolúveis em água. Alguém pode me dizer por que essas estruturas são insolúveis? Muito simples. As estruturas dos alcanos, alcenos e alcinos são estruturas apolares. E a água é polar. Semelhante dissolve semelhante. Bom, e a densidade? A densidade dos alcinos ela é maior do que a dos alcanos e também maior do que a dos alcenos. Ela é maior do que a dos alcanos e também dos alcenos. Lembrando que essa diferença não é tão relevante, não é tão grande. Tá? Com relação à estrutura física, de 2 a 4 carbonos, os nossos amigos são gases. Os alcinos de 5 a 14 carbonos são líquidos. E os alcinos acima de 14 carbonos, você vai ter o quê? Você vai ter sólidos. Muito bem, entendi, Vanks. E agora, o que é que eu vou fazer? Nós vamos continuar com as características que ensinamos para você agora há pouco. Eu vou citar agora aqui com relação às fontes, né? Com relação às fontes, onde é que eu encontro os alcinos? Você encontra muito raramente, tá? Ele é obtido no reino vegetal com uma característica de escassez tremenda, tá? Muito raramente você encontra na natureza, tá? E a sua aplicação ou uso? Onde é que a gente usa o alcino? O alcino, ele é muito importante porque tem um composto dele que é o acetileno. Então você vai usar na fabricação de borracha, tá? Qual borracha, Vanks? Borracha sintética. Na fabricação de borracha sintética, você também vai utilizar na fabricação de plástico, tá? Que tipo de plástico? Esse que é muito comum na nossa vida, tá? Muito comum, por exemplo, plásticos como o PVC, o PVA, tá? Essas são algumas das suas utilizações, tudo bem? Bom, fizemos agora para você a apresentação dos alcanos, alcenos e alcinos, as suas características ou suas utilizações, e na próxima aula a gente continua esse assunto de tal maneira que você vai ficar dominando o estudo dos hidrocarbonetos. Um grande abraço, fica com Deus, estou com saudade.